trazendo uma crítica para a sua avaliação, que no governo Lula e no governo Dilma, a forma sindical, a forma da defesa, a forma saíram do sindicato, foram ocupar cargos e esqueceram da luta sindical e acabou acontecendo as tragédias que já tinham sido anunciadas? Eu tenho uma crítica a essa questão, mas numa outra lógica. E qual é essa outra lógica? Nós estávamos chegando numa empresa onde nós nunca tivemos o controle, nós nunca tivemos gerentes que fossem ligados a uma concepção de política mais voltada para o social, para o respeito ao trabalhador, e nós precisávamos colocar a nossa cara. Ocupar o espaço. Sim. Colocar a nossa cara e ocupar o espaço. E quando você coloca a sua cara e ocupa espaço, você não pode colocar com quem estava contaminado. Você precisava de quadros novos que se demonstrassem competentes. E aí você teve vários quadros novos que eram oriundos do movimento sindical, mas que não estavam no movimento sindical. Foram alguns que estavam no movimento sindical também, porque havia aquela ansiedade de ocupar espaço de poder, que também eu não vejo defeito. O erro no movimento sindical petroleiro, no movimento sindical bancário, no movimento negro, foi a gente não ter preparado quadros para poder ocupar substituir. Nós não preparamos, fizemos sucessores. Eu digo por mim, porque eu, quando criança, meu pai é petroleiro e tal, eu andava lá, lhe conheço há muitos anos, e via muitos discursos, né, de clamar mesmo a categoria. Eu vi discurso seu, discurso de Armando, vi discurso de Cal Figueiredo, vi discurso do próprio Rosenberg, que militava, Rosenberg Pinto, deputado, militava na área, inclusive a própria Moema Gramacho, que hoje é prefeita, o governador Rui Costa. E vi todo mundo meio que esvaziar, até o próprio lá atrás, o Bassuma, naquele tempo, que era o engenheiro que fazia a defesa, Bassuma, né? Na categoria petroleira, eu até diria que nós não tivemos problema de solução de continuidade. Nós tínhamos quadros que permaneceram. O problema todo é que os dirigentes sindicais que foram para lá esqueceram que foram sindicalistas. Sim. E eles conheciam todas as nossas táticas, de guerra, todas as nossas armas, todas as nossas armadilhas, e eles conseguiam desarmar porque eles conheciam. Eles podiam chegar lá para poder ajudar, para conciliar. Olha, Juracy Barra Gabriel, sim, eu quero dizer para você que eu levei uma vida de movimento sindical enfrentando o governo Temer, enfrentando o governo FHC, ainda estando fora de Salvador, enfrentando até o próprio governo Collor, e nós nunca tivemos, por exemplo, um interdito proibitório contra o sindicato. Nós tivemos interdito proibitório no governo do PT, de proibir que a gente pudesse ficar na frente do Conjunto Pituba, de proibir que a gente ficasse no trevo da resistência da refinaria. Começaram com interdito proibitório para os terceirizados, depois chegaram até a gente. Aí, quando Dilma sofre um golpe, o PT sofre um golpe, foi um golpe, sim, mesmo, o que acontece? Quem assumiu tinha as armas para usar contra a gente, que a gente mesmo usou. Então, o que eu coloco como problema não é a solução de continuidade da luta, é porque quem foi para lá esqueceu de onde veio, esqueceu suas origens e passou a ser patrão de fato. E patrão extremamente duro, porque solução de continuidade não foi problema para a gente. Nós tínhamos quadros competentes que permaneceram. É porque, infelizmente, os nossos companheiros, na maioria, não são todos, chegaram lá e viraram patrões rigorosos, patrões duros e, até certo ponto, em determinado momento, malvados. Nós estávamos fazendo um piquete de convencimento, e o cara que antes estava no piquete com a gente, brigar com a gente para entrar. Sim. Chamar o segurança para poder botar ele para entrar. Isso é frustrante, isso desmobiliza, isso desmotiva. E nós tivemos, sim, uma desmotivação muito grande e uma categoria que questionava, porque ele via essas cenas acontecerem. Então, talvez o nosso problema maior não foram os quadros que foram para a direção ou para a gerência da equipe. Foi o comportamento desses quadros quando chegaram lá. Sim. Aí onde bateu... Agora, no movimento negro, também tivemos... O movimento negro hoje, aí esse sim teve um problema de solução de continuidade muito grande.
porque nós perdemos quadros competentes, capazes, e que chegaram lá, não fizeram um trabalho bom de envolvimento das entidades, se preocuparam muito com a questão, com a burocracia, viraram tecnocratas, e nós temos hoje, até hoje, o Movimento Negro não conseguiu voltar a respirar com força. O Movimento Negro não tem recursos. O sindicato, pelo menos, tem a contribuição sindical para poder tocar a luta. O Movimento Negro não tem. O Movimento Negro até hoje paga por isso. E aí é uma discussão muito mais complexa, muito mais complicada, porque, infelizmente, até hoje, o Movimento Negro é tratado. Tem um artigo de Maurício Pestana, que eu publiquei até no grupo do PT, da revista Raça. Ele é fundador e editor da revista Raça, e são 2 artigos. O primeiro, ele coloca que 20 anos depois do primeiro governo do PT, do primeiro governo Lula, nós estamos voltando ao poder 20 anos depois do primeiro governo Lula. Nós continuamos brigando pelos mesmos espaços. Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Política para as Mulheres, Ministério de Igualdade Racial, CEPI, Ministério de Política para as Mulheres, que vai ser recriado, Cultura, quando dá. Mas as grandes pastas, a do poder político e econômico de fato, não aparece um nome de negro ou negra, nem sequer como um provável indicado, nem sequer como alguém que está disputando o cargo. E pessoas competentes nós temos. E aí Maurício Pestana faz um texto diz exatamente isso. 20 anos depois, os negros e negras continuam disputando os mesmos espaços. E quando Margarete Menezes é indicada para a cultura, que todo mundo sai massacrando o nome de Margarete, eu hoje defendo o nome de Margarete porque ela já está indicada, e é uma mulher negra. Eu também, a princípio, não achava que era o melhor nome. Mas hoje o nome está posto, e ele coloca um texto onde ele defende Margarete e diz que indicação não pode ser considerado cota. Porque o que acontece? Estão colocando Margarete Menezes lá como se fosse a cota de mulher e de negros. E não é. Não foi discutido com ninguém, foi da cabeça de Janja. Na transição. A transição ouviu quem? Então, é isso que a gente ainda não consegue entender e aceitar, que a gente seja tratado dessa forma. Não dá para poder fazer um congresso para discutir quem é que vai ocupar os cargos, mas dá para pelo menos ver quem tem de fato uma penetração, um conhecimento mais profundo e respeitar a Bahia, que é a mãe de todas essas lutas. Mas, em linhas gerais, eu continuo te dizendo, e a sua pergunta, ela é bem fundamentada, ela é bem debatida em vários espaços, e eu vou na contramão de várias opiniões. Eu não acho que o problema foi retirar as pessoas. Nós tínhamos quadros para poder substituí-la. Foi a decepção com as pessoas que foram retiradas, como se comportaram depois. Pessoas que a gente via, e repito... Era respeitar a nossa história. No dia a dia com a gente na trincheira de luta, e chegou lá, não precisava ficar na trincheira de luta com a gente, não. Não precisava ficar no piquete com a gente, não. Só precisava ficar em casa, indo lá brigar para poder tentar entrar para trabalhar. Nem ficar tentando entrar escondido, que várias vezes fez de tudo para segurar os outros, e nem tentar botar polícia para reprimir movimento, como talvez não tenha sido feito em alguns momentos até pelos que nos antecederam. Isso deixa frustrado, e o sindicato passou por uma crise muito grande, não porque eles saíram para ocupar cargos, mas por causa da postura que eles tiveram.